Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 1º de maio de 2022, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vambora pros jogos? Bom, tropa, domingo amanhã, primeiro dia do mês, dia do trabalhador, e nada mais justo do que a gente trabalhar também. É mais um dia que a gente conseguiu cravar quase tudo, mais um bilhete do canal batido, apesar do Sevilha ter só empatado, anulou, mas a gente estava protegido com empate. Até avisei para vocês que o Sevilha é um dos times que mais empatam no Campeonato Espanhol, isso até atrapalhou eles de brigar pelo título, então na dúvida ali a gente vai com um empatezinho, mas fica tranquilo, tá legal? Espero que hoje já esteja sendo um dia bom pra gente fechar a semana. Estamos desde segunda batendo o bilhete do canal, se Deus quiser vamos fechar o mês aí, show de bola, e amanhã já vamos começar com tudo, tá? Ó, pra cima, receba! Vambora, então vambora sem enrolar, jogo pra caramba, final de campeonato. Acho que vocês até repararam que o vídeo tem ficado mais longo, mas é por quê? Porque como tá na reta final, eu tento sempre tá explicando para vocês como funciona o sistema ali de acesso, o sistema de classificação para uma competição europeia, de rebaixamento, para realmente vocês entenderem a motivação das equipes na partida. É sempre isso que eu tô tentando buscar, time que joga com motivação. Então vamos embora? Primeiro jogo que eu separei pra gente, 7h30 da manhã, Campeonato Italiano, tem o jogo da Juventus contra o Venezia. É um jogo que eu vou passar muito rápido, porque Venezia vem de acho que umas 8 derrotas seguidas, que sangrando a race do Venezia. A Juve perdeu um dos últimos 5 jogos. Se a gente olhar a classificação, Juve é a 4ª colocada, no momento ela tem 66 pontos, ela é o último time aqui que está na vaga da Champions, ela está a 6 pontos na frente da Roma, faltando 4 rodadas, dá para a Roma buscar. Então é muito importante para a Juventus vencer esse seu jogo em casa contra o Lanterna, né, contra o Venezia, que em 33 jogos ganhou apenas 5, para ela poder ali ficar mais tranquila e seguir rumo à vaga na Champions. O título não dá, embora matematicamente dá, tirar aqui tem que ter uma combinação de resultados muito grandes que provavelmente não vai acontecer. Só que o Venezia, mesmo sendo lanterna e mesmo tendo vencido apenas 5, não está rebaixado. Por quê? Ele está a 6 pontos atrás do Cagliari. O Venezia tem um jogo a menos, ele tem 33 jogos, então para ele faltam 5 jogos ainda e dá para buscar tirar 6 pontos. Então eu tenho duas equipes que estão interessadas no jogo. O Venezia em 33 jogos sofreu 61 gols. Por quê? Pro Venezia é tudo ou nada, ele é o lanterna, ele tem que sair dessa situação. Então para ele perder de 1-0 e perder de 1000-0 é a mesma coisa. Então ele vai para frente e tá perdendo, não tem jeito, tem que ir, né? E acaba sendo castigado. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Juventus tem um bom retrospecto contra o Venezia, são 7 jogos de invencibilidade, só que como o Venezia estava na segunda divisão, vou ficar aqui de fora. A Juve vem de 4 jogos de invencibilidade, só que dos últimos 5 jogos, em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Tem sofrido gols rápido. Já o Venezia vem de 8 derrotas seguidas, 9 jogos sem vencer, vem sofrendo gols há 22 partidas consecutivas. Das últimas 8, em todas as 8 foi a primeira equipe a sofrer, das últimas 5 em 4 perdeu o primeiro tempo. Então, tropa, para esse jogo aqui é o seguinte, acredito que a Juventus deve vencer, só que essa cotação aqui tá muito baixa, não é uma cotação injusta. A Juventus jogando em casa, precisando vencer para seguir ali na Champions League, né? O Venezia vem de 8 derrotas seguidas, um time realmente muito mais fraco, não considero uma cotação injusta. Mas é uma cotação que, se você quiser, dá para colocar no bilhete, só para completar o bilhete, né? É complicado entrar 1,20, eu prefiro entrar 1,20 quando a gente tem um empate anula, igual a gente fez ontem com o Sevilha, tá? Mas fica a critério de vocês. Um outro cenário que dá para explorar, mercado de gols, porque a Juventus jogando em casa, precisando vencer, vai jogar em cima do Venezia. O Venezia é um time que, quando está perdendo, ele acaba se expondo, é um time que sofreu quase 2 gols por partida. Então, se você quiser buscar 2 gols aqui ou 3 gols, tem muita chance de acontecer. Agora, para quem é ousado, eu vou apresentar mais um cenário. Uma vitória da Juve no primeiro tempo, a Juventus deve vir amassando, tá? O Venezia normalmente perde o primeiro tempo, a gente viu ali, por mais que a Juventus tenha sofrido o gol primeiro, o ataque do Venezia é muito fraco, e o Venezia em todas as suas 8 partidas, as últimas, ele foi a primeira equipe a sofrer, então tem uma grande chance da gente ver a Juventus vencer o primeiro tempo, mas aí fica a critério de quem é mais ousado, porque você só tem metade ali do tempo para conseguir. Mas na moral, tem muita chance de acontecer, beleza? Deixa aí, são 3 opções para vocês, se vocês sentirem que vale a pena, show de bola. Placar para mim desse jogo, 3-0 para a Juve.
8 horas da manhã, campeonato escocês. Tem um clássico aqui entre os brabos da Escócia, Celtic contra Rangers. O que acontece? São as duas equipes que estão brigando pelo título. O Celtic já conseguiu abrir aqui 6 pontos de vantagem, faltam 4 rodadas para acabar o campeonato. Assim, tem tudo para a gente ver gols, porque o Celtic em 34 jogos fez 80 gols, o Rangers em 34 fez 70, né? São dois grandes ataques. Se a gente ver os 3 últimos jogos entre elas, foi 2-1, 2-1 e 3-0. Então, todos os 3 a gente viu pelo menos 3 gols. Só que o que me pega nesse jogo, e que pode ser perigoso, é que como essa diferença já está de 6 pontos, pode ser que o Rangers poupe seus jogadores. Tá? Não estou falando que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade, porque o Rangers no meio de semana, ele tem um jogo de volta contra o Leipzig, vai ser na Escócia, ele perdeu de 1-0, então é um placar completamente reversível. Então é o seguinte, sendo bem sincero, talvez eu fosse com o time reserva aqui, porque eu já estou na semifinal da Europa League, o Rangers não ganha uma competição europeia, não sei nem se ganhou, para ser sincero, mas pelo menos dos últimos 10 anos ele não ganhou, então fica aqui esse alerta, tá bom? Talvez seja interessante vocês darem uma olhada aí na escalação antes de fazer alguma entrada, mas pelo menos o mar de 1,5 tá pagando 1,25, dá para colocar no bilhete, tá bom? Quem é novo aqui no canal, bilhete, odd para mim de 1,5, de 1,20, a gente junta ali 3 odds de 1,20, uma de 1,30, mas sempre ali 2 gols, com empate anula, quando vai entrar no mercado de resultados, para a gente realmente ter uma tranquilidade. Fazer odd de 10, odd de 20, odd de 30, negócio de bingo, não sei o que, na moral, isso é loucura, isso aí é só para perder dinheiro, né, no longo prazo. Vai acertar uma, vai perder 50. Quer fazer bingo? Dica, faz um só, final de semana. Pega aí jogo do sábado, jogo do domingo, beleza, faz um bingo aí, sei lá, uma roleta russa, qualquer coisa. Mas, não faz todo dia não, porque é todo dia você perdendo um dinheirinho da sua banca nessa ideia aí de bingo, beleza? Então, dá para buscar 2 gols, né? Se o Rangers for com um time titular, porque é clássico, porque, ganhando aqui vai encurtar a diferença para 3 pontos, faltando 3 rodadas, Botafogo no campeonato, pode valer a pena até buscar 2 gols, mais de 2 gols e meio, né? 3 gols ou ambas marcam. Aí fica a critério de vocês. Se eu fosse explorar esse jogo, exploraria só 2 gols. E vou falar para vocês, se o Rangers for com um time misto, eu exploraria essa vitória do Celtic jogando em casa e que está no momento melhor que o do Rangers. 10 horas da manhã, campeonato francês, tem um jogo do Mônaco que vai enfrentar o Angers. O Mônaco que está numa arrancada sensacional, já venceu os seus últimos 5 jogos. E o Angers, no contrário, não vence há pelo menos 5 jogos. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Mônaco, no momento, é o 4º colocado. Ele está na zona da Europa League. Só que ele está empatado em pontos com o Rennes. O Rennes que está na zona da pré-Champions. Aqui vai brigar pela pré-Champions. Primeiro e segundo lugar já estão definidos. Falar nisso, falei para vocês que aquela odd estava estranha do PSG. Odd 2.2 eu nunca confio, né? Tem gente que consegue pegar pagamento antecipado. Então, quando o PSG fez 3-1... acabou já ganhando, mas uma pessoa com outra casa de aposta, acabou dando errado, né? Por isso que eu falei que era um jogo bom para gols, acabou sendo 6 gols no jogo. Graças a Deus. Vamos lá. Aqui então, o Mônaco é muito interessado porque ele quer tentar disputar uma pré-Champions, né? Não quer disputar a Europa League. E do outro lado eu tenho o Angers, que está a 4 pontos do primeiro time da zona. É um time que também não está garantido, por mais que tenha uma galera aqui atrás dele. Tá todo mundo aqui embolado, 35, 34, 33, 33, tem um. Então é um jogo interessante para as duas equipes. O Mônaco, que em 34 jogos fez 55 gols, sofreu 35. E o Angers, em 34 jogos, fez 38, sofreu 51. É o oposto, né? O time que não faz tanto gol assim, mas sofre muito gol. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Mônaco vem de 4 vitórias seguidas contra o seu rival e 6 jogos de invencibilidade. Então, pode carimbar, freguesia aqui. Dos últimos 5 jogos delas, tá? Agora não estou falando do confronto direto agora, estou falando dos últimos 5 jogos dela na temporada. Em 4 foram ambas marcam. O Mônaco vem de 6 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Angers vem sofrendo gol nas últimas 5 partidas e está 5 jogos sem vencer. Tropa, é o seguinte, é perigoso, mas eu gostaria muito de entrar com a vitória do Mônaco. O Mônaco está jogando em casa, está numa arrancada sensacional, está com fôlego, está animado, quer pegar essa vaga, pelo menos da pré-Champions, para ter chance de disputar. Eu entraria assim com a vitória do Mônaco em casa. Um outro cenário que é mais tranquilo para esse jogo é buscar o mar de 1,5 no safe ali do bilhete. Tá? O Mônaco está interessado no jogo, o Angers está interessado no jogo, porque dependendo ali de uma derrota dele, ele já pode cair, ficar lá embaixo, ficar na beiradinha ali, né? Com o time ali no cangote dele.
na zona do rebaixamento. Então, é um jogo que é bem propício para a gente ver aberto e jogo para gols, principalmente depois que sair o primeiro. Então, mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols também, vem muito quente. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o Mônaco. 10 horas da manhã, campeonato inglês, tem um jogo aqui do Tottenham contra o Leicester City. Cotação tá baixa do Tottenham, mas é porque, mesmo o Tottenham vindo de 2 jogos sem vencer, é a mesma situação do Rangers com o Celtic. O Leicester, ele vai fazer o jogo de volta contra a Roma pela semifinal da Conference League. O primeiro jogo foi 1-1 na Inglaterra. Então o Leicester vai com o jogo aberto. Tudo bem que é na Itália, é perigoso, mas está aberto, irmão. Está empatado, está aberto. E o Tottenham, ele está interessado nesse jogo, né? Muito mais do que o Leicester, porque o Leicester não vai brigar por nada aqui em cima, nem nada aqui embaixo, porque o Tottenham está lutando pela vaga da Champions. O Tottenham tem 58 pontos, o Arsenal tem 60, então são 2 pontos só de diferença e está a 8 pontos do Chelsea. Em 5 rodadas dá para buscar, mas a gente analisando o elenco do Chelsea, essa disputa aqui vai ficar entre o Arsenal e o Tottenham mesmo. Tem o Manchester United correndo por fora, mas não vai chegar porque já está a 5 pontos pelo que o Manchester está jogando. E o Manchester tem 35 jogos já, o Manchester faltam 3 rodadas, não vai chegar. Vamos lá, o Tottenham é o único interessado no jogo, provavelmente vai estar com o time titular contra o time misto do Leicester, é um cenário interessante. Em 33 jogos, o Tottenham fez 56 gols, sofreu 38, é um bom ataque ali com Kane e o Son. E o Leicester em 32 jogos fez 47 e sofreu 51. Vamos dar uma olhada no histórico, quando elas se enfrentam, jogo de gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Leicester vem de 3 jogos de vencibilidade, mas vem de 4 jogos sem vencer, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Tropa, não vou enrolar, 2 cenários também, vitória do Tottenham. O Tottenham é um time safado, eu gosto sempre de alertar. Outro dia eu falei que era um time safado, quer pegar um jogo fraco. Alguém falou, pô, Tottenham é safado? Tá maluco? Aí foi lá e o Tottenham tropeçou. Os jogos que a gente tem mais confiança que o Tottenham vai ganhar são jogos que ele entrega, então toma cuidado. Mas jogando contra o mistão do Leicester, é uma grande chance de ele vencer. Fica de olho na escalação, o jogo é 10 horas da manhã, 9 horas da manhã a gente já sai. Agora, se você não confia no Tottenham, o que é o certo também, quiser em gols, muita probabilidade, porque o Tottenham ele vai ter que se expor, tá jogando em casa. O Leicester ali, com a galera querendo mostrar serviço, é um time over, dá pra gente ver pelo menos 2 gols sim. Vou cravar 2-1 pro Tottenham. Acredito que o Tottenham vai se complicar, mas ele deve ganhar. Também às 10 horas da manhã, continuando no inglês, eu tenho o Chelsea contra o Everton, né? O Everton do time do Pombo, que está na zona do rebaixamento, é um time que começou brigando aqui em cima, que a expectativa era ou Champions League ou Europa League, e a realidade é essa aqui, zona do rebaixamento. Tem 29 pontos, mas está 2 pontos apenas atrás do Burnley, apesar do Everton ter um jogo a menos. Tem que ganhar, não adianta ter jogo a menos, tem que ganhar seus jogos. Em 32 jogos, ganhou apenas 8 e sofreu 55 gols. Do outro lado, eu tenho o Chelsea, que é o terceiro colocado, tem 66 pontos. A única coisa que o Chelsea almeja aqui é vencer logo e se garantir na Champions League. Porque, como eu disse, ele ainda está ameaçado pelo Tottenham, porque a diferença é de 8 pontos. Mas ele ganhando aqui, irmão, já era, tá? Pode esquecer que em 4 rodadas não dá mais para buscar. O Chelsea em 33 jogos fez 68 gols, tem um grande ataque, sofreu 28, também sofre poucos gols. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de poucos gols, dos últimos 8 em 6. A gente teve menos que 3 gols. O Everton dos últimos 6 jogos em 5 foi a primeira equipe a sofrer. O Chelsea dos últimos 6 jogos em 5 foi a primeira equipe a marcar. Então vamos lá, tropa. Para essa partida aqui é o seguinte. É um jogo que eu nem ia separar, né? Porque o Chelsea, teoricamente, não almeja mais nada. Claro que ele quer vencer para poder já ficar garantido na zona da Champions. Mas assim, pode rolar, né? De vez em quando rola aquela facilitada para um adversário que está lutando contra o rebaixamento. Essas coisas me preocupam. Então é o seguinte, quem quiser ir no Chelsea, quem quiser a favor do Chelsea, vai com o empate, tá bom? Vai com o empate que você fica tranquilo. O Chelsea é favorito pelo time que ele tem, mas vai com o empate. Um cenário interessante e que está pagando bem para esse jogo é um mais de 1,5 gol. O Chelsea tem um grande ataque. O Everton, ele está desesperado. O Everton tem que vencer. Tá jogando em casa, então ainda mais se o Chelsea conseguir abrir o placar, aí vai ser um cenário ideal do Everton indo igual maluco. Mas esse 1,5 me interessa, tá? Esse 1,5 aqui é interessante, fica a critério de vocês. Também às 10 horas da manhã, ainda agora para o campeonato italiano, tem o líder Milan, que vai receber a Fiorentina. Fiorentina é um grande time, estava tendo um grande momento, mas vem de 2 derrotas consecutivas para times muito fracos, e o Milan vem numa sequência boa aí de invencibilidade e vitórias.
Milan é o líder, 74 pontos, mas está apenas a 2 pontos da Inter, né? Que é o empurra-empurra, irmão. É o empurra-empurra da Cáutio. A gente já está chamando isso aí de empurra-empurra, já tem umas rodadas, e é isso. O Milan perde, mas aí a Inter perde, e a Napoli perde também, aí um outro perde, empata, e é isso aí, ninguém quer ser campeão. Vamos lá, a Fiorentina. O que a Fiorentina almeja? O SofaScore eu sei que ele almeja me prejudicar, né? Agora vamos ver o que a Fiorentina almeja. Ela tem 56 pontos, está empatada em pontos com a Lazio, que está indo para a Conference League, está a 2 pontos da Roma, que está indo para a Europa League, então é importante ela vencer para colar aqui nessa galera, não deixar ninguém dispersar. O bom para a Fiorentina é que ela perdeu, mas todo mundo tropeçou. Lazio levou a virada, a Atalanta empatou com um time fraco, enfim. Então a rodada para a Fiorentina foi boa porque ela segue viva ali a um jogo de buscar seus objetivos. A Fiorentina aqui em 34 jogos fez 54 gols e sofreu 46. É um time muito over. E o Milan em 34 jogos fez 60 gols e sofreu 30. O Milan jogando em casa perdeu apenas 3 em 17 jogos, fez 25 gols e sofreu 12. E a Fiorentina jogando fora de casa fez 20 gols e sofreu 26. Vamos dar uma olhada aqui no histórico dos últimos 5 jogos entre as duas equipes. Em 4 foram ambas marcam. O Milan, dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve menos do que 3 gols, mas a Fiorentina vem de 3 derrotas seguidas, 3 jogos sofrendo gols. Tropa, o preço do jogo aqui é o seguinte: Milan jogando em casa é jogo que o Milan não pode perder. Irmão, tá valendo o título. Milan não pode perder, no máximo empatar, então dá para ir com o empate anula. Agora, para mim, o melhor cenário, mercado de gols. Eu tenho um Milan que precisa vencer para continuar na liderança e tentar ser campeão. Eu tenho a Fiorentina, que está tentando voltar a disputar um campeonato europeu depois de um tempo. Ela sabe que se perder para o Milan, foi o que eu estou falando para vocês, Fiorentina perdendo, aí a Roma ganha, a Lazio ganha, aí vai ficar faltando 3 rodadas e tirando 2 jogos de diferença. Não vai dar. Da mesma forma também que se o Milan estiver perdendo e a Inter vencer, a Inter passar o Milan, depender só dela, vai ficar complicado. Então tem um cenário que o empate não é bom para nenhuma das duas equipes. Eu vou cravar sim no safe, o mais de gol e meio, tá? Eu quero que vocês entendam, o bilhete para mim é mais de gol e meio. Mas quem gosta de buscar uma odd mais alta, quem é um pouco mais ousado, esse 2,5 vem quente e esse ambas marcam vem muito quente também. Aí o pessoal fala, mas o Milan tem sido under. Sim, mas a gente tem que analisar o jogo. Lembra do domingo passado? Que eu falei, Milan e Lazio. Lazio é um time maluco, time doidão, vai para ataque, faz gol, leva gol. Tá ali naquela briga, junto com a Fiorentina, por uma competição europeia. E o Milan lutando pelo título. É o jogo que a gente vai ver gols, pô. E o jogo foi 2-1. Mesmo os últimos jogos do Milan tendo menos gols, tá? A gente tem que sempre analisar o adversário. Eu tenho uma equipe que vai buscar o resultado. Eu tenho outra equipe que precisa buscar o resultado também. Aí é o cenário para mim que é ideal para estar buscando gols. Mesmo que muitas vezes o retrospecto jogue contra mim. Placar para mim, mais um 2-1 do time Rossoneri do Milan. 11 horas da manhã, é hora de brincar com o perigo, é hora de ir para o Campeonato Brasileiro. Temos Botafogo e Juventude. Botafogo empate anula. Já cravei aqui, tá? Eu vou tentar buscar uma vitória seca no ao vivo. O Botafogo tem tudo para ser uma festa pica, tá? Vai lotar o Engenhão. O Botafogo tem mostrado uma evolução muito grande com o Portuga aí que chegou para treinar. E o Juventude está mal, irmão. O Juventude está com um time fraco. O Juventude é um time que vai brigar para cair. Tô cravando aqui que vai brigar para cair. Não vai ser igual ao Santos que eu falei. Vamos lá. O Juventude empatou a primeira e perdeu as 2 últimas do Campeonato Brasileiro. Já começou mal, tem um time fraco. Botafogo está 3 jogos invicto. Dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Juventude vem de 4 jogos sem vencer e 4 jogos seguidos sofrendo gols. Como é Campeonato Brasileiro, como tudo pode acontecer, eu gostaria de ir com empate para a gente jogar a favor de 2 resultados, tá? Mas essa vitória do Botafogo me interessa. Para mim o Botafogo não perde, no máximo empata e vou cravar um 2-0 pro Fogão. Também às 11 horas da manhã temos um clássico aqui dos Brabos da Noruega. É final de Copa, é jogo único. Eu tenho um atual bicampeão Bodø/Glimt que vai receber o molde, seu arquirrival, um time que tem dominado, né? Tava dominando até perder o trono pro Bodø/Glimt, tava dominando a Noruega. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. Bodø/Glimt vem sofrendo gols há 10 partidas seguidas. Das últimas 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. Das últimas 10 em 8 foram ambas marcam. Não tem jeito, o Bodø/Glimt é um chama-gol do caramba. A gente sempre gosta de entrar em gols no jogo do Bodø/Glimt. E o molde das últimas 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, é o seguinte,
Final de Copa, rivalidade, jogo único, quero explorar gols, tá? Mais de gol e meio, tá pagando 1,25. Normalmente a gente não tem odd no e-mail, nem em jogo do Bodoglim, nem em jogo do molde. A casa de aposta está acreditando que vai ser um jogo mais estudado, tá bom? Vai ser aí um jogo um pouquinho mais truncado, porque senão essa odd viria 1,14, 1,12, igual normalmente vem. Mas sendo bem sincero para vocês, eu quero ir contra, eu quero ir em gols. Até porque quando a gente vê um gol no jogo, né, se a gente vê um gol no jogo, uma equipe vai estar sendo campeã e a outra vai estar sendo eliminada, vai ter que ir para frente com tudo. Até porque também jogo do Bodoglim. Bodoglim tem um estilo de jogo maluco, vai para frente, faz gol, leva gol. O molde não fica muito para trás, mas é porque o Bodoglim não tem jeito, o Bodoglim é maluco, filho. É time maluco, tá ganhando de 1-0 no final do jogo e vai com o time todo para ataque, levando contra-ataque. E é isso aí. Então vou cravar mais de gol e meio. Quem quiser buscar uma oddzinha mais alta, o ambas marcam vem muito quente. O 2,5 só entraria no ao vivo se saísse um gol no primeiro tempo. Aí poderia valer a pena. Mas fora isso, 1,5 ambas marcam. Placar para mim, 2-1 para o Bodoglim. 12h05 da tarde, voltando para o campeonato francês. Eu tenho um jogo do Bordeaux contra o Nice. Duas equipes que estão interessadas no jogo. O Nice é o 6º colocado. No momento ele está fora de tudo das competições. Mas ele está empatado em ponto com o Strasbourg, que somou um pontinho ontem contra o PSG. Né, e está apenas a 2 pontos do Mônaco, que está na Europa League, e do Rennes, que está na pré-Champions. Então, para ele é vencer ou vencer. Se ele quiser realmente disputar uma competição europeia, tem que ganhar do vice-lanterna Bordeaux, que em 34 jogos ganhou apenas 5, sofreu 84 gols em 34 jogos, sofre muitos gols o Bordeaux. O Bordeaux é o time realmente que ele está indo por tudo ou nada, irmão. Vamos ver ali os últimos jogos do Bordeaux que você vai entender. Ele tem 27 pontos, mas ele está apenas a 4 pontos do primeiro time aqui, que está... esse primeiro time aqui, que está na zona do rebaixamento, ele não cai direto, só os 2 últimos caem direto. Ele vai para uma repescagem contra um time da segunda divisão, para ver ali quem sobe, quem fica. Então, assim, é uma oportunidade de não cair, pô. E o Bordeaux está a 4 pontos disso, entendeu? Então, é melhor aqui, tem chance do que não ter. E está a 6 pontos do Clermont. Aqui já começa 6 pontos, 7 pontos, já fica um pouquinho mais complicado, mas faltando 4 rodadas dá para buscar. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de poucos gols, dos últimos 9 em 7, a gente teve menos que 3 gols, mas o Bordeaux não vence a 3 partidas, vem sofrendo gol nas últimas 4, das últimas 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e foram ambas marcam também. Aos últimos jogos do Bordeaux, 5-3, 2-2, 6-1, 3-1, aí teve um 0-0 aqui, porque ele estava com 1 a menos, boa parte do jogo. É isso aí, é o estilo do Bordeaux, ainda mais que está acabando o campeonato, ele está sendo rebaixado. Então o que eu vou explorar nesse jogo? Adivinha? Mais de gol e meio no bilhete, mas o ambas marcam vem quente, hein? O ambas marcam vem quente, o Bordeaux é um time maluco, faz gol, leva gol, tá indo por tudo ou nada. O Nice é um time que sofre muito contra-ataque também, sofre muito para vencer seus jogos. Esse último jogo eu acompanhei, que ele ganhou de 1-0, mas foi um sofrimento sem fim. Então eu iria no mais de gol e meio. Cuidado, tá? Cuidado, o Nice é favorito para vencer o jogo, por ter um time melhor, mas eu não entraria não. No Nice fora de casa contra o Bordeaux, conhecendo o Nice, que é um time que eu costumo ver os jogos, eu não entraria, né? Só vai entrar nesse jogo quem olhar a tabela aqui, ver o Nice contra o Bordeaux, vai entrar, mas pô, toma cuidado. O Nice pode facilitar esse jogo, meter 5-0 e me botar aqui com cara de otário. Mas, pô, eu não entraria não, papo reto, tropa. Eu tô vendo aqui, eu assisto aos jogos do Nice, eu tomaria cuidado. 1h da tarde, voltando para o campeonato italiano, tem um jogo da Inter que vai visitar o Udinese. A Inter que estava com uma sequência de vitórias. Agora, quando era para fazer o 10 ali, ganhar o último jogo para assumir a liderança, peidou na farofa, empurrou pro Milan, não quero, perdeu o jogo. E agora vai enfrentar o Udinese, que dos últimos 5 jogos perdeu apenas 1. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Inter a gente já viu, né, que tá... Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Inter a gente já viu, que está 2 pontos atrás do Milan, está lutando aqui pelo título. E a Udinese está no limbo, não vai brigar por nada aqui embaixo, também não vai brigar por nada aqui em cima. A Inter que em 34 jogos fez 72 gols e sofreu 28. E a Udinese que em 34 jogos fez 53 gols e sofreu 52. A Udinese é um time muito over, muito kamikaze também. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de poucos gols. Dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols. E a Inter vem com um bom retrospecto aqui de 8 jogos de invencibilidade contra a Udinese.
O Udinese dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 em 8, foram ambas marcam. O time, como eu falei, over pra caramba. A Inter dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols também. Dos últimos 6 em todos os 6 foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 6 em 5 venceu o primeiro tempo. Tropa, para essa partida aqui é o seguinte, um jogo difícil. Eu acredito que a Inter não perde, tá? Acredito que foi só um acaso esse último jogo da Inter que eu assisti, diga-se de passagem. Eu entraria com o Inter empate anula. O outro cenário, mercado de gols, 2 times over, principalmente por causa da Inter, que está precisando muito do resultado, e a Udinese, que é um time que está jogando livre, leve, solto, indo para frente, fazendo gol, levando gol. Então é um cenário bom para buscar gols, mais de 1,5 gol ou mais de 2,5 gols, dependendo do nível de confiança de vocês. Placar para mim, para esse jogo, 3-2 para a Inter. Vou meter essa. 3h30 da tarde, Campeonato Romeno, tem um jogo do Brabo, da Romênia, Cluj, que vai receber o Faro. O que eu tenho aqui, o Cluj veio de 2 tropeços, né? 2 derrotas, mas acabou vencendo o último jogo, venceu no finalzinho, mas é aquela vitória que dá uma moral, que recobra a confiança do time. O Faro, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 3, vem de 2 derrotas seguidas. Quando eu falo de moral, por quê? Porque o Cluj é o líder, tem 48 pontos. Só que ele está sendo seguido aqui, pelo Steaua aqui tem 46, né? A diferença de apenas 2 pontos. Então, se o Cluj ficasse mais um jogo sem vencer, ele estaria empatado em pontos, né? Poderia estar até atrás no critério de desempate, sendo bem sincero, eu não vi qual é o critério de desempate ainda, mas poderia ser pior para ele. Então essa vitória, não, estamos aí, porra, voltamos a vencer, vamos para cima, e vai enfrentar o 5º colocado, o Faruk do hexagonal final. É um dos mais fracos, um time que tem 20 pontos a menos que o Cluj, e os pontos foram reduzidos à metade para essa nova fase aqui. Então é um time realmente muito mais fraco. No hexagonal são um empate, uma vitória e 4 derrotas, fez apenas 2 gols em 6 jogos e sofreu 10, e o Cluj é o Cluj. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Cluj vem de 5 jogos sem perder para o Faro, 5 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 6 em 5 a gente teve menos que 3 gols, o Faro dos últimos 10 em 8, é porque o campeonato romeno é um campeonato muito under, é um campeonato de poucos gols, de 1-0, 2-0, normalmente é isso que a gente vai encontrar. Então vamos lá, para essa partida aqui, Cluj empate anula, tá? Para colocar no bilhete, gosto dessa vitória seca, eu devo entrar nessa vitória seca sim. Tá muito interessante esse jogo aqui, o Cluj jogando em casa, precisando vencer para não ser ultrapassado pelo Steaua, Faro brigando por nada, né? Um dos times mais fracos que ficaram ali no final. É jogo que o Cluj não só tem que vencer, é um jogo que ele deve vencer. Então vou cravar aqui 2-0 pro nosso Brabo da Romênia. 4h30 da tarde, Campeonato Português, tem um jogo do Sporting contra o Gil Vicente. Gil Vicente que não ganha de ninguém mais, vem de pelo menos aqui 5 jogos sem vencer, e o Sporting dos últimos 5 jogos perdeu apenas 1 e venceu 4. Vamos dar uma olhada na classificação. O Sport é o 2º colocado, o Porto que perdeu a primeira, né, perdeu para o Braga, então dá uma motivação para o Sport, por mais que ainda esteja a 6 pontos do seu rival, vai que a derrota tenha abalado o Porto, né, e ele consegue diminuir para 3 pontos, faltam ainda 3 rodadas, dá para buscar. Do outro lado eu tenho o Gil Vicente, que tá mal, né, mas ainda tá na zona da Conference League, ainda tá a 5 pontos do Vitória, né, então tá quase garantido. Faltando 3 rodadas, falta pouco. Se a gente olhar aqui o histórico, o Sport vem de 5 vitórias seguidas contra o Gil Vicente, ó, pode carimbar, freguesia pura, e o Gil Vicente tá aí, 5 jogos sem vencer, sofre gols a 5 partidas seguidas. Enfim, não vou enrolar não, também não vou explorar mercado de gols. Para mim a vitória do Sporting, tá jogando em casa, tem um grande time, tá muito interessado no jogo, até porque vai jogar antes do Porto, então vai jogar, se vencer, ficar só a 3 pontos do seu rival e coloca uma pressão ali, o Porto já vai entrar, caralho, tem que ganhar que os malucos estão chegando, filho, os malucos já estão aqui pertinho no retrovisor, então sabe como é que é, né? Então é jogo pro Sport vencer, jogar essa pressão pro outro lado, e vou cravar um 2-0 pro time da casa. 6 horas da noite, Série B, eu tenho um jogo do Gigantesco da Colina, que vai visitar Tombense. E é o seguinte, vou mostrar pra vocês rápido aqui, só pra quem é vascaíno, tá? Tombense tá 7 jogos sem vencer, 10 jogos seguidos sofrendo gols. O Vasco tá invicto, Tombense também. E é o seguinte, quem é vascaíno? Vascão, empate anula, entrada simples, entrada seca, tá? Apenas receba. É isso, só para quem é vascaíno. 6 horas da noite, Copa do Brasil, eu tenho o Mengão Malvadão, que vai visitar o Altos lá no Piauí, né? O jogo que tá R$200 o ingresso lá no Piauí, isso é um absurdo, isso é um roubo, né? Não posso ficar falando muito aqui pro YouTube não me pegar,
Mas, pô, só porque não costuma ter jogo no Piauí, vai ter jogo, aí a galera aproveita, porra, pra crescer em cima do cara que é o mais prejudicado de tudo, pô. O cara não tem oportunidade de ver jogo, quando tem, bota o ingresso que de repente o cara não consegue pagar. Pô, tá achando o quê? Tá achando o quê, irmão? Com essa organização aí. Pô, fico puto com esse bagulho. Eu falo, papo reto, mano. Pô, não é todo mundo que tem acesso, vai ter um jogo maneiro lá de um time grande, pô, bota um bagulho desse. Ah, boladão. Mas vamos lá, vamos focar aqui. Flamengo, vitória do Flamengo, tá? O Flamengo, pô, jogou a Libertadores agora, vai entrar com o time, deve entrar Marinho, Pedro, que continua sendo um time muito melhor que o Altos, e é jogo pro Flamengo vencer. Cotação baixa, mesmo esquema do jogo da Juventus. Se você quiser colocar esse jogo para completar um bilhete, tá? Entrada simples, só se buscar a vitória no primeiro tempo do Flamengo ou buscar o mercado de gols. Dá para buscar aqui um mais de gol e meio ou mais de 2 gols e meio. Mas é complicado porque eu preciso entender a postura que o Flamengo vai adotar. Como o Flamengo vai com time reserva, com a galera querendo mostrar serviço, né, querendo, pô, ser aproveitado no Brasileirão, ser aproveitado numa Libertadores, eu acredito que o Flamengo não vai ter dificuldade em vencer o jogo. Tá? Por isso que eu gosto dessa vitória para completar o bilhete. Mengão, mais de gol e meio, pode ser interessante também. O Flamengo tem tudo para vencer bem, irmão. Tem tudo para vencer tranquilo esse jogo. Só vai se complicar se quiser. Até porque a torcida única, a torcida vai ser do Flamengo. Beleza? Placar pra mim, 3-0. 7 horas da noite pra gente fechar o nosso vídeo, tá legal? Eu espero de coração que você que tá aqui até agora, irmão, você não deixou um like no vídeo? Pô, qual é, mano? Dá essa moral aí, fortalece aí, porque é o seu like que, pô, pode não parecer nada, um cliquezinho ali e tal. Esse like é o que faz o YouTube falar, caraca, o vídeo do moleque é maneiro, mano. Porra, tem vários likes que ele vai fazer. Começa a indicar para outras pessoas, tá ligado? Que se amarram em aposta, consumem conteúdo de aposta, mas não fazem parte da nossa tropa ainda. É o seu like, é o seu comentário que vai fazer a galera, pô, se aproximar, irmão. Então vambora, conto com a sua ajuda. Manda um bora pra cima, uma carinha, qualquer coisa. Não vale xingar, né? Não vale xingar, mas se quiser também é isso aí. Vambora. Internacional contra Avaí, Brasileirão. É jogo que o Internacional tem que vencer. Tá jogando dentro de casa. É um time bem melhor que o Avaí. Só que existe um risco do Inter poupar jogadores por conta da Sul-Americana. Pelo que eu entendi, o Inter não deve poupar essa partida, tá? Pelo que eu entendi. Mas aí é um risco que a gente tem que correr. Vamos dar uma olhada aqui. Que a gente tem que correr? Não, que a gente pode correr, né? O Inter vem de 3 vitórias seguidas contra o Avaí, mas o Avaí estava na segunda divisão, vou deixar isso para lá. O Inter vem de 3 vitórias seguidas na temporada, 4 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos do que 3 gols. O Inter já é um time que faz jogo mais truncado, principalmente agora com o Mano Menezes. Então se você quiser entrar aqui no menos de 3 gols e meio, provavelmente é o que vai acontecer. Mas eu venho para buscar essa vitória do Inter. Como tem uma cotação de 1,50, dá para entrar com empate anula também, vai estar pagando 1,20, dá para colocar no bilhete, aí você vai jogar por 2 resultados, pode ser interessante. Tá? A única preocupação desse jogo vai ser como vai vir a escalação do Inter, mas como esse jogo é só 7 horas da noite, vai dar tempo da gente dar uma conferida, beleza? Bom, tropa, fechamos nossos jogos do domingo. Eu sei que é muito jogo, eu sei que tem muito jogo que eu pulei, né, que eu tenho que pular também, porque eu tenho que buscar os jogos que eu vejo mais valor, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Corinthians e Fortaleza. O Corinthians é um time que faz rodízio do elenco. Entendeu? Pô, Roger Guedes não joga o Brasileiro, aí não joga Libertadores, não sei o que, enfim. Se o Corinthians tivesse com titular, eu ia para dentro aqui do Fortaleza com empate anula. Mas não vai, então tenho medo. Se você quiser ir com o Corinthians a favor do Corinthians, vai com empate anula, irmão. Vai com empate anula, tá? Porque não deve jogar Renato Augusto. Querendo ou não, faz falta. E o Fortaleza tá querendo buscar uma vitória aí no Brasileirão. Pô, o Barcelona perdeu as 2 últimas em casa. Como é que eu vou entrar no Barcelona em casa de novo, a 1,30? Não cometo mais esse erro. Arsenal e o West Ham pode ser um jogo bom para gols, porque o West Ham, ele tá lutando aqui por uma vaga em competição europeia, só que o West Ham, ele tem um confronto importante, vai jogar contra o Frankfurt, o jogo de volta da semifinal da Liga Europa lá na Alemanha. Então pode ser que o West Ham vá com um time misto, igual fez com o Chelsea, e fazer um jogo bem difícil, um jogo bem truncado. Mas pode ser um jogo interessante aqui para gols ou para buscar um empate anula do Arsenal, justamente pelo fato do West Ham. O West Ham deve poupar porque poupou contra o Chelsea, deve poupar contra o Arsenal também. Aí, pô... Mas assim é foda, né? Porque mesmo poupando contra o Arsenal, tá com uma cotação muito alta, pô. Então... vamos ficar ligado nesse jogo aqui, vamos ver, entender a escalação primeiro antes de fazer qualquer coisa, tá bom? Bom, então é isso, tropa, espero que a gente já comece o mês com o pé direito, maio, se Deus quiser, vai ser melhor do que abril, e aí sucessivamente. Tamo junto, muita fé, vejo vocês amanhã, hein? Bora pra cima!
Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Cluj. Tá jogando em casa, precisa vencer para não ser ultrapassado pelo seu rival na reta final da competição e vai enfrentar um adversário muito, mas muito mais fraco. Tem tudo para vencer. Segundo jogo, cravei mais de 1,5 entre Milan e Fiorentina. Duas equipes estão interessadas. O Milan brigando pelo título, a Fiorentina brigando para voltar a jogar uma partida de competição europeia. Então tem tudo pra gente ver 2 golzinhos. E também continuando na briga pelo título, cravei mais de 1,5 entre a Inter de Milão contra a Udinese. O Udinese é um dos times mais over da competição e a Inter de Milão está precisando vencer de qualquer jeito para continuar brigando com o Milan. Essa é a nossa tripla no total de 1,99 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento. O próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!